Conheça grandes equívocos relacionados à recaída. Você conhece os enganos da recaída? No processo de recuperação da dependência química, após um determinado período em abstinência de álcool ou droga, o adito pode vir a recair. A recaída acontece quando ele volta a consumir as substâncias causadoras de sua dependência na fase de recuperação. O processo de recaída não se refere somente à retomada do consumo de drogas, mas também pode estar associada a uma diversidade de fatores, como, por exemplo, os emocionais de baixa autoestima. Portanto, a recaída deve ser vista como sendo parte do processo da recuperação. Muitas vezes passamos por situações e tentamos nos auto-sabotar jurando que aquela atitude não configura em uma recaída e que está tudo certo fazê-la no momento. Fique esperto e não se engane, a recaída pode estar onde menos você espera. O que é a recaída na dependência química? Normalmente, a recaída acontece devido a situações que envolvem riscos ao indivíduo, sem que ele tenha capacidade de as confrontar, como, por exemplo, uma pessoa que consome álcool e se sente triste por conta das reclamações de seu chefe, e não sabe lidar com as emoções negativas e, desta forma, passa a beber para conseguir um alívio momentâneo. A recaída acontece quando o indivíduo em estado de abstinência volta a utilizar a substância novamente. É a volta do padrão de consumo de álcool ou outras drogas que a pessoa tinha antes do tratamento, onde os antigos comportamentos retornam e ocorre a perda de controle da situação. Portanto, a recaída se refere à utilização dessas substâncias da mesma maneira que antes ou até maior do que quando iniciou o processo de recuperação. Fique por dentro de alguns grandes enganos da recaída. Os enganos sobre as recaídas são equívocos que, repetidos, acabam por se tornar verdades para o indivíduo. Esses enganos têm a capacidade de conduzir a ações mal orientadas, gerando sofrimento, problemas e, por fim, o uso adictivo. Conheça abaixo alguns dos grandes enganos que podem suceder em um episódio de recaída. Se você parar o uso adictivo por algum tempo e depois recomeçar a usar, recaiu. Negativo, só a recaída quando o indivíduo está abstinente e em tratamento, ou seja, ele já aceitou a doença e passou a tratá-la. Portanto, o fato de deixar de usar por um tempo e voltar a usar, sem iniciar um tratamento adequado, não caracteriza a recaída. A recaída chega de repente e sem aviso. A recaída não chega de repente, ela começa já com o sentimento nutrido quando se está em abstinência. Alguns sintomas são possíveis de serem detectados nesta fase, como reação exagerada ao estresse, entorpecimento emocional, reações emocionais exageradas, confusão mental, entre outros. Estes sintomas, porém, podem ser controlados antes que aconteça a recaída de fato. As pessoas têm uma percepção consciente dos sinais de aviso da recaída. Pessoas que estão prestes a recair não têm a noção correta do perigo que correm, só percebem a realidade dos fatos quando a situação passa. Tudo isso se dá em virtude da falta de informação, do estado de negação natural do dependente e pelo enfraquecimento cerebral por conta do vício. Uma vez que as pessoas estejam conscientes dos sinais de alerta da recaída, podem tomar a decisão de agir de forma que eles desapareçam. Não basta saber os sintomas, é necessário saber como lidar com eles. Os sintomas, inclusive, crescem gradualmente até se tornarem incontroláveis, e muitas vezes é preciso uma ajuda externa. A recaída pode ser evitada pela força de vontade e autodisciplina. A recaída é fruto de sentimentos e pensamentos que surgem e são incontroláveis pelo indivíduo sem conhecimento para tanto. De nada adianta a força de vontade ou a autodisciplina se o indivíduo não sabe como canalizar os sintomas da recaída. As pessoas que recaem não estão motivadas para a recuperação. Por ser um recurso intrínseco do ser humano, a fuga surge ainda que haja motivação. Os sintomas da recaída são fortes e devem ser combatidos com ajuda, não bastando motivação. Como se disse, o cérebro do dependente foi afetado e muitas vezes o indivíduo se encontra em momentos de confusão mental. Prevenção à recaída. A prevenção de recaída se caracteriza como um método de tratamento que envolve psicoterapia, ela está baseada na modificação dos comportamentos adictivos. É uma terapia cognitivo-comportamental, onde se entende que as emoções, pensamentos, comportamentos e o ambiente influenciam o indivíduo em sua tomada de decisão. A finalidade é fazer a mudança dos maus hábitos adquiridos durante o processo de consumo e abuso de substâncias psicoativas. Pessoas, lugares e hábitos podem sugerir o uso de drogas e assim, a prevenção de recaída trabalha as crenças e os comportamentos do dependente.
Ela procura confrontar todos os pensamentos doentios do indivíduo, mostrando novas alternativas e problemas que podem levar o adito à recaída. A prevenção da recaída procura mudar hábitos autodestrutivos e manter essas mudanças. Ela é muito utilizada quando o paciente já está comprometido com o tratamento. Ela ajuda o paciente a identificar e lidar com os eventos que estão relacionados ao risco da volta ao uso abusivo de drogas. Conclusão: durante o tratamento, o dependente químico pode apresentar uma recaída, e ela acontece quando o adito em processo de abstinência volta a ter os mesmos comportamentos que tinha antes da busca e consumo da droga e, por consequência, acaba por usar. A prevenção de recaída é um dos principais métodos utilizados para ajudar e auxiliar o dependente em tratamento a não voltar ao uso. Portanto, qualquer dependente está sujeito à recaída, mas ela pode sim ser evitada. Sendo assim, ela não deve ser encarada como um fracasso, mas sim como uma nova possibilidade de recomeços e acertos. Desta forma, o adito precisa estar sempre sendo acompanhado por uma equipe de profissionais especializada, como também contar com o apoio e motivação da sua família, para que ele tenha ainda mais força e motivação para vencer os obstáculos que irá enfrentar durante o processo de recuperação. Recaída de álcool e drogas. 5 formas de como lidar. 5 formas de lidar com a recaída de álcool e drogas. Publicado por Wagner Pessoa em julho 31, 2017 e atualizado em junho 11, 2021. Recaída de álcool e drogas. Compartilhe este conteúdo. A recaída de álcool e drogas é uma situação provável e preocupante, tanto para os usuários quanto para a família. Nesse contexto, é preciso se preparar para enfrentar essa batalha, com muito carinho, acolhimento, amor e compreensão. Dessa forma, essas são atitudes essenciais para que o usuário se sinta parte de um grupo e que cada vez menos dependa da droga ou do álcool para se sentir bem ou importante. Por isso, se você estiver passando por esse processo dentro de casa ou vivendo o drama com pessoas queridas, o post de hoje será de muita utilidade. Continue a leitura e descubra maneiras para superar mais um obstáculo na luta contra a dependência química. Entenda que recaídas do álcool e drogas fazem parte do processo. Recaída de álcool e droga. As drogas modificam o funcionamento biológico do organismo, ou seja, as reações que elas causam são químicas, provocando o vício e a dependência em curto, médio e longo prazo. Isso significa que tais substâncias são interpretadas pelo corpo como uma necessidade, uma vez que era comum a presença constante das mesmas. Por esse motivo, ao menor sinal de falta da droga, o usuário procura satisfazer as necessidades do organismo, o que ocorre quase que de forma automática. Então, utilizar a droga novamente sentirá um prazer momentâneo e, depois, uma frustração pela recaída. Por isso, sabendo que essa situação é provável de acontecer, esteja preparado para dar o suporte que o usuário tanto necessita, não julgando ou criticando no momento em que ele se sente mais vulnerável. A partir disso, busque compreendê-lo e ajudá-lo a se conscientizar de que foi apenas uma recaída de álcool e drogas, e que isso não significa que ele esteja, necessariamente, voltando a ser um usuário. Saiba observar os sintomas de uma possível recaída. Você está procurando uma boa clínica? Clique aqui. Se deseja conversar diretamente com um terapeuta sobre clínicas, clique aqui. Os familiares e pessoas próximas de ex-viciados em álcool e drogas precisam estar sempre alertas e preparados para lidar com possíveis recaídas. Por isso, observar o indivíduo e suas ações constantemente, e estar atento ao seu comportamento é essencial para ajudá-lo a sair desse momento o quanto antes. Alguns sintomas são comuns aos usuários que estão prestes a ter uma recaída de álcool e drogas e, por isso, é importante ficar atento para ajudar a prevenir que isso aconteça. Portanto, dentre os sintomas estão: impaciência com as pessoas ao redor e consigo mesmo para atravessar o tratamento, falta de frequência nas reuniões e certo desleixo com as coisas do trabalho, da escola ou da faculdade, depressão e ansiedade, que podem ser causadas pela abstinência da droga, frustração com alguém ou consigo mesmo, atitudes que podem ser eficientes para evitar as recaídas de álcool e drogas. Sabe-se que as recaídas podem acontecer durante um tratamento de vício em álcool e drogas, porém, algumas atitudes podem evitar que isso aconteça. Incentive-o a continuar mudando seus hábitos e crie novas rotinas para mantê-lo longe das distrações e das companhias que poderiam incentivar uma volta ao vício. Evite situações que relembrem o vício, como festas de amigos, comemorações que contenham bebida, no caso dos viciados em álcool,
e pessoas que tragam um sentimento ruim e instiguem a vontade de retornar ao caminho das drogas. Estimule amizades e relações novas, com pessoas que tenham inteligência emocional para evitar certos assuntos e que saibam lidar com as possíveis oscilações de humor de quem está deixando um vício. 2. Estimule o dependente a praticar esporte. À medida que o usuário vive a abstinência, ele tentará encontrar novas formas para alcançar o êxtase causado pela substância. Dessa maneira, seguindo essa lógica, é comum que a pessoa comece a trocar as drogas por cigarro ou comida, por exemplo. Por isso, uma das formas de liberar neurotransmissores que acalmam e promovem sensação de bem-estar é praticando esportes. Assim, a movimentação dos músculos libera endorfinas, serotonina e adrenalina de forma natural e ajudam no processo de recaídas. Além disso, os esportes incentivam o usuário a se alimentar de forma nutritiva e promovem a socialização, práticas que são bem-vindas em todos os sentidos. Por isso, investigue qual modalidade de esporte seria mais adequada para a pessoa dependente e convide-a para experimentar essa atividade. 3. Incentive-o a voltar à clínica para lidar com a recaída de álcool e droga. Em situações de recaída de drogas e álcool, é importante que o usuário retorne à clínica e reveja suas metas. A avaliação e alcance dos objetivos propostos precisam ser reajustados para não atrapalhar a evolução do tratamento. Portanto, converse amigavelmente com o usuário e sugira a volta para a clínica de reabilitação. Assim, tudo deve ser feito respeitando a decisão dele, considerando uma abordagem acolhedora e carinhosa. 4. Ajude-o a reorganizar sua rotina. Recaída de álcool e drogas. Depois de uma recaída, pode ser que o indivíduo tenha a sensação de que tudo está perdido, e isso pode causar certa tristeza ou depressão. Nesses casos, então, o ideal é incentivá-lo a voltar para sua rotina o quanto antes. Para isso, ajude-o a dividir seu dia e faça uma lista de tarefas para o dia seguinte. Organizar a semana e o dia pode ser um respiro em meio à culpa que o ex-usuário sente por ter recaído. Essa atitude traz a esperança de que as coisas não estão perdidas, minimizando esse deslize e dando valor ao que ele construiu e às responsabilidades que tem agora. 5. Dê carinho e não repreenda. Um usuário de drogas ou álcool que decide lutar contra seu vício, já tem em mente que usar essas substâncias só vai trazer malefícios para sua vida. Por isso, ele também está consciente de que uma recaída é um passo para trás em seu tratamento. Sabendo disso, é importante que a família não repreenda ou julgue de maneira grosseira esse pequeno deslize. Pense que a pessoa que está se livrando do vício já está se culpando bastante pela recaída, e reforçar essa culpa pode fazer com que ele não aguente e recorra à droga ou ao álcool novamente. Para o sucesso do tratamento contra as drogas, o fundamental é elevar a autoestima do usuário de forma que ele entenda que apresenta uma doença crônica, que precisa ser controlada. O apoio da família e amigos é crucial para que as recaídas não ocorram frequentemente. A recaída de álcool e drogas é provável de acontecer nos usuários em tratamento. Então, é importante entender a previsibilidade do acontecimento, manter a calma, observar os comportamentos do doente e incentivá-lo em atividades que desviam o foco das drogas. Saber lidar com esse tipo de intercorrência também é fundamental, pois é a atitude de pessoas que estão próximas que vão dar forças para que ele continue no caminho livre dessas substâncias. Caso o dependente encontre um ambiente insensível, ele se sentirá pior, ocasionando, inclusive, um propício consolo no antigo vício. O mundo sem as drogas é mais bonito e real de se viver. Com elas, tudo se torna fantasioso e perigoso. Por isso, se você conhece alguém que está passando por recaídas de drogas ou álcool, ou necessita de um acompanhamento cuidadoso nesse sentido, conheça nossa empresa e aprenda a lidar com essa situação. Compartilhe este conteúdo. Somos especializados no encaminhamento e tratamento de usuários de álcool e drogas. Dúvidas?